Fala aí, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal aqui, nossas conversas sobre espiritualidade. E hoje eu queria continuar um pouco da nossa conversa do último vídeo, sobre como que a Bíblia, como que as escrituras sagradas, né, que os cristãos chamam de sagrada, como que esse livro tem uma influência positiva, importante na construção da nossa espiritualidade. Então, eu não queria que você ficasse comigo aí, se possível já, como é que é? Se inscreve no canal, toca o sininho não, ativa o sininho, para quando tiver vídeo novo você poder ser lembrado, né? E vamos que vamos. Bem, aqui em Calgary, o tempo tá bom, subiu a temperatura para 0 graus, 1 grau, 2 graus, e olha, tá perfeito. Depois que você experimenta -15 e dá essa subida de temperatura, realmente é muito bom. É interessante como que a gente se adapta rapidamente a algumas coisas. E ainda não chegou o inverno aqui, mas a gente está esperando, né? No outono deu essa nevada aqui, cobriu todas as coisas, mas agora já está derretendo tudo. Eu sei que nas próximas semanas vai nevar de novo e a gente está lidando no meio dessa inconstância ou dessa oscilação de temperatura. Para vocês verem que não é só a gente que oscila no nosso humor, no nosso ânimo, mas quando a gente olha para a natureza, ela também tem os seus altos e baixos e a gente precisa aprender a observar isso na nossa vida também. Uma coisa que eu descobri essa semana, né, umas semanas atrás, eu tinha mandado para uns amigos a foto de alguns cervos que andavam pra rua aqui, sabe? Aqui, pelo menos aqui no meu bairro, os caramelos que a gente vê na rua no Brasil, aqueles cachorros que correm atrás de moto e tal, aqui eles são um pouco maiores, eles são os cervos. E eles vêm comer as plantas aqui no quintal da minha casa, no quintal do vizinho. São quintais abertos, né? Tem algumas frestas por onde eles podem entrar. E aí eu descobri que eles estão vindo, que eles vêm quase todo dia aqui. Teve um dia de madrugada que eu levantei, o portão estava aberto, e eu saí lá para fechar o portão e eles saíram correndo. Então, pô, eles estão até abrindo o portão aqui de casa. Os bichinhos bonitinhos, mas são folgados, né? Isso tem sido legal pra gente, porque pra mim que morei na América do Sul tantos anos, a minha vida toda, essa não era uma realidade, né? A gente só via os cachorros caramelo latindo na rua, fazendo aquela bagunça, ou os gatos no telhado. Aqui a gente não vê barulho, mas a gente vê esses caras. Qualquer dia eu vou pegar uma foto deles bem bonito, vou mandar para vocês, vou postar aqui. Ou quem sabe a gente pega, né, no final da tarde um dia aí que eles aparecem aqui. E é isso, nós estamos bem e estamos seguindo a nossa jornada aqui no Canadá. E sei que é um privilégio poder sentar com vocês e dividir algumas coisas de espiritualidade, da vida cristã, mesmo estando tão longe. Obrigado por a gente estar junto nisso aí, tá bom? Você que está chegando aqui no canal, fica à vontade para perguntar, para comentar, para discordar. Acho que é importante a gente ter essa conversa. A ideia aqui não é a gente fazer um canal de defesa de fé, de defesa de pontos ou argumentar, mas de fato compartilhar aquilo que a gente tem vivido a partir da fé cristã, como que a gente enxerga a fé cristã e como que isso tem transformado a nossa vida. Então, se achegue, fique à vontade, você sempre vai ser bem-vindo aqui. Bem, no último vídeo a gente começou a falar sobre a questão não da confiabilidade das escrituras, né, mas da relevância que as escrituras têm para nossa vida, que a Bíblia Sagrada tem para as nossas vidas. E quero continuar um pouco dentro dessa linha hoje, lembrando que a Bíblia Sagrada ela é um livro que nos ajuda ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, né? Se você chegar com um olhar muito científico para a Bíblia, tentando provar tudo cientificamente, você não vai realmente conseguir fazer isso, porque ela não foi feita com esse propósito, ela não foi escrita por esse propósito. Ela não foi nem mesmo escrita numa época onde esse conceito de método científico, de provar pelo que vê, pelo que acontece,
havia ainda no mundo. Então, a gente precisa levar em consideração que a Bíblia, sim, é um livro antigo, né? Os livros mais novos dela foram escritos há 2000 anos atrás. Então, e de 2000 anos para trás, ela tem um período aí de 1500 anos, onde os outros livros foram escritos. Ou seja, passou por muitos contextos diferentes, e também muitos autores diferentes. Se você perceber, a Bíblia ela tem como autor desde reis, né, pessoas poderosas, até pessoas mais humildes em termos da sua influência, né, como pescadores, por exemplo, como boiadeiros, como pastores de ovelhas. Então, como um exemplo a dizer para a gente que Deus ele usa e ele fala e ele está agindo na vida de qualquer tipo de pessoa. Deus está resgatando, Deus está redimindo, Deus está interessado em qualquer tipo de gente, seja de qual contexto for. Isso é uma coisa que é inegociável. Deus não está preso a uma caixinha, onde ele age de maneira programada e ele só dá atenção ou só age na vida de certo tipo de pessoa, ou certa etnia, né, ou certa cor, ou pessoas que se comportam de tal maneira. Não. Deus é Deus da criação, do universo. E cada ser humano é importante. Cada ser humano tem um valor singular para Deus. E sabe, a Bíblia Sagrada, ela conta pra gente isso. O problema é que a gente às vezes lê alguns trechos ou alguns livros e a gente tem um olhar do século XXI para esses livros que não nos permite compreender o porquê que essas coisas estavam lá, né? Então, aí isso gera muito preconceito, gera muita resistência em muitas pessoas. Tem gente que acha que porque está na Bíblia, né? Já dizia um pastor aí da internet, ele é um pastor de uma igreja também, né? Eu gosto muito de ouvir algumas coisas que o Ed René ensina, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nem tudo que está na Bíblia, de fato, é para ser ouvido ou para ser seguido como regra, né? Nem tudo que está na Bíblia precisa ter o mesmo peso como se estivesse em Jesus. Ele até coloca esse critério, né? Tem que estar na Bíblia e tem que estar em Jesus. Se não tiver em Jesus, fica complicado. E eu concordo com ele, porque o próprio Jesus disse que as Escrituras Sagradas, né? Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, elas falam sobre ele, elas apontam para ele. Então, se algo que está lá no Antigo Testamento a gente não consegue encontrar na pessoa de Jesus, a gente tem que ter um outro discernimento para poder lidar com isso, né? Bem, eu não vou entrar nesses assuntos aqui porque não é o nosso objetivo, mas que fique claro, Jesus Cristo, para os cristãos, é a, é a, é a palavra, ou é qualquer instrução que tenha sido dada, qualquer conselho, qualquer lei. Ele é a personificação dessas leis, dessas palavras. Ele é a personificação daquilo que foi escrito. Então a gente precisa aprender a olhar para ele, comparar com o que está escrito e ver se bate. Bateu? Beleza, seguimos em frente. Senão a gente sai defendendo algumas coisas que não fazem sentido. A gente sai defendendo, por exemplo, assassinato, a gente sai defendendo apedrejamento de pessoas, né? A gente sai defendendo muitas atrocidades, as quais a gente leu fora de um contexto maior. Então, mas vem comigo, eu quero te fazer uma pergunta, né? Primeiro, se você já leu a Bíblia ou parte da Bíblia. Se você já leu a Bíblia inteira, parabéns, você é alguém diferente, porque nem todo mundo leu a Bíblia inteira, nem alguns pastores leram a Bíblia inteira já de uma vez. Mas se você já leu alguns trechos da Bíblia, a segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é: você conseguiu se ver nela? Você conseguiu perceber algumas histórias que ela conta? E você, com um pouco mais de análise, com um pouco mais de reflexão, olhando para determinado texto, você conseguiu se ver naquela situação? Ou pelo menos se lembrar de uma situação parecida, de alguém que viveu algo assim, algo semelhante? Pois é, as escrituras, elas são um registro, eu já falei isso no último vídeo, elas são um registro do que Deus tem feito ao longo da história na vida
dos seres humanos. Ela é um registro do que Deus tem feito na vida dos seres humanos e um registro de como Ele está resgatando esse povo, trazendo esse povo de volta, trazendo essas pessoas de volta, nos trazendo, nos levando de volta para a presença dEle. É óbvio para a gente que a humanidade está separada de Deus, porque senão a gente não estaria fazendo tanta besteira como a gente faz, não teria tanta guerra, não teria guerras, na verdade, não teria todos os conflitos que a gente vivencia, todo o sofrimento que a gente atravessa, não existiria. Isso acontece porque, como humanidade, a gente se separou de Deus, né? Então, digamos assim, a presença de Deus que no início, no começo de tudo, era junto, ela estava mesclada, era uma realidade só, né? Céu e terra. Vamos pegar céu aqui como a realidade de Deus e terra como a nossa realidade. Céu e terra era uma coisa só. A presença de Deus era plena em todos os lugares e nós desfrutávamos dessa presença e por isso desfrutávamos de paz, de amor, de reconciliação, de alegria, né? E todas essas coisas boas. Em algum momento a gente rompeu com esse negócio. Quando a gente rompeu com esse negócio, a presença de Deus, ela se separou de nós. Só que não é que Deus tomou a iniciativa de se separar, mas nós tomamos esse rumo de dizermos para Ele, olha, a gente não quer mais fazer as coisas do jeito que você fala que é para fazer, a gente quer viver do nosso jeito. Então, a gente tomou outro rumo. Interessante é que esse Deus Criador, que Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai, Pai Celeste, esse Deus, ele não ficou passivo. Ele vem, ao longo dos milênios, executando um plano de redenção para poder trazer esse povo de volta para a sua presença. E ele chega ao ponto máximo, o ápice dessa história, de enviar o seu Filho, né, o Deus Filho. A espiritualidade cristã acredita nessa divindade que é uma só, que é Deus, que é formado de três, não são três deuses. E não é um Deus tripolar também, que ora se manifesta de um jeito, ora se manifesta de outro, que nem aquele filme Fragmentado, né? Depois você pode assistir, é bem legal aquele filme. Não. A espiritualidade cristã, ela acredita num Deus que ele é uma comunidade, né? Que forma um Deus. Então, essa comunidade, ela chega ao ponto de enviar, ela chega ao ponto de se encarnar, né? Um deles, né? O Deus Filho é capaz de se encarnar e tomar a forma humana para viver entre nós. É isso, pelo menos, que o apóstolo João escreve para a gente, dizendo que a palavra, o verbo de Deus, ele já era desde o princípio. E desde o princípio ele era Deus, ele estava com Deus, e ele veio até nós e ele se encarnou, ele virou gente. E a gente viu a glória de Deus, a gente viu a realidade de Deus presente em nós. E Jesus Cristo, quando a gente escuta as histórias de Jesus Cristo, quando a gente lê as histórias de Jesus Cristo, é essa sensação que eu tenho, de que Deus está andando entre nós, de que Deus está caminhando no meio do nosso sofrimento, estendendo a mão, conversando com a gente. E isso tudo está relatado quando você pega os evangelhos, por exemplo, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem esse relato das histórias de Jesus, que é, na verdade, um registro histórico de Deus, de como Deus vem na nossa direção, de como Deus, de maneira muito sábia, pedagógica, sacrificial, amorosa, ele vem na nossa direção para nos mudar, para nos transformar, para nos fazer de novo, para que a gente possa, então, viver numa realidade de plenitude, de alegria com Ele. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter em mente esse contexto. A Bíblia não é aquele livro de mandinga que você faz, não é livro de simpatia, não é livro de sorte para você abrir e falar, Deus quer falar comigo isso hoje. A Bíblia não é um livro, um amuleto protetor de nada, né? Não adianta você colocar no porta-mala do seu carro. Eu sei que tem umas histórias rolando na internet e tal, mas ela não é essa espada física, literal, que você pega ela e joga em alguém e você vence a discussão ou coisa do tipo. Não. A Bíblia é um livro, a Bíblia é uma carta. A Bíblia são o registro de histórias que Deus quis que chegasse até nós,
para que a gente percebesse como que ele é, o que ele fez ao longo da história e o que ele vai fazer, né, para concluir essa história e, enfim, recomeçar uma história perfeita pela eternidade. Bem, eu pensei em hoje, né, até lembrando da pergunta da Pétala no nosso último vídeo, de como que Deus usa as escrituras na nossa vida. Eu acho que é assim que ele usa, Pétala, as escrituras nas nossas vidas. Eu já tinha falado isso algumas outras vezes. Em alguns momentos uma lista de regras, de instruções nos ajuda muito a perceber como fazer algumas coisas. Em outros momentos, eu diria que na maioria deles, melhor do que uma lista de instruções e regras é uma boa história. Imagina que você é gerente de um parque, aqui no Canadá, por exemplo, está cheio de parque, parque nacional, né, parque natural. Você vai ver as montanhas, você vai andar pelas trilhas e tal, e vai encontrar com ursos também, muito urso aqui. Inclusive, algumas semanas atrás, um casal de urso com o seu cachorrinho foi morto num dos parques aqui ao redor de Banff. Eles atravessaram alguns limites, não tomaram algumas providências e eles foram mortos por um urso. E infelizmente também o urso depois acho que acabou sendo sacrificado para não... Uma vez que ele tem contato com carne humana, ele vai ser guiado por isso, então vai se tornar um perigo também para a sociedade. Infelizmente, as coisas muito bagunçadas, né? Mas olha só, se você é o gerente de um parque desse, e você quer conscientizar as pessoas de como proceder, como fazer um passeio seguro, você tem algumas maneiras de conscientizar as pessoas. Você pode escrever um cartaz bem grande, escrever, olha, quando você vier no parque, então traga suas roupas adequadas, roupas de frio, traga sua comida, né? Mantenha a sua comida numa maneira que ela não fique exalando cheiro por aí para não atrair os animais. Tô inventando umas regras aqui, tô imaginando umas regras aqui, né? Eu não li, tô só dando um exemplo. Traga equipamento para você caminhar com segurança, traga equipamento para você se comunicar, para você um kit de emergência, primeiros socorros, traga repelente de urso, traga tudo que você precisa tal para que você possa ter um passeio legal. Essa é uma maneira de você conscientizar alguém. A outra maneira que você pode fazer isso junto com essas regras, ou até mesmo sem essas regras, contar uma história e dizer, olha, para que você tenha um bom passeio, uma boa experiência aqui nesse parque, então a gente quer contar para você algo que aconteceu nos últimos anos. Havia um casal que eles chegaram com uma baita vontade, ou uma família, ou um grupo, uma baita vontade de conhecer o parque, e eles saíram na direção tal, mas eles não levaram as coisas que eram necessárias, como kit, como proteção, não tomaram alguns cuidados, tal, e no meio do caminho eles foram surpreendidos por um ataque de um urso, e infelizmente esse urso os matou, né? E essa foi uma história triste no nosso parque, tal. Qual impacto tem maior e qual dos relatos causa mais consciência em você? A lista de regras ou a história? Você fala assim, poxa, então tem que ficar esperto, porque eu tenho que tomar esses cuidados. Essa é uma maneira de você conscientizar alguém. E eu acho que as escrituras, eu sei que eu estou usando um exemplo assustador aqui, negativo, mas eu não quero com isso dizer que as escrituras elas usam esse método para nos alertar, né, de assustar a gente. Mas estou tentando dizer para vocês que muitas vezes uma história ela entra muito mais no nosso coração do que necessariamente uma lista de regras e conselhos. Acho que é por isso que as nossas mães, pelo menos a minha mãe, quando era menor e ela queria dar um sermão, né, ela contava a história, falava assim, porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, e olha o que aconteceu com ele, né? Era a maneira dela, e realmente aquilo era um negócio de louco, elas falavam e acontecia. E eu acho que as escrituras, elas mostram tanto esse lado, né, de nos alertar, como o lado bom das coisas, né? Se você desfrutar, por exemplo, se você quer desfrutar de um passeio legal no parque, então, olha, tivemos aqui uma família que veio com suas crianças, eles se divertiram, e seguiram todas as regras. Isso também vai incentivar você.
Quando a gente lê as Escrituras, a gente vai num nível mais profundo do que um simples aviso de um parque, a gente vê histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades. Você tem, por exemplo, José, que é um jovem de 16 anos que é vendido pelos irmãos, por exemplo. Você já imaginou? Eu sei que tem irmãos aí, seus irmãos venderem você, porque eles simplesmente acham que você é muito mimado, meio traíra, porque fica caguetando. Você não sabe o que é caguetar, né? Fica dedurando, fica falando de você para os seus pais. E eles criam uma resistência com você e de repente um belo dia eles resolvem te dar uma surra e vender você como escravo para uma outra nação. E aí José, por exemplo, ele é tirado de repente sem saber, sem se programar, sem poder contar para o pai, ele é tirado do meio da sua família e levado como escravo para uma terra diferente da sua, um contexto diferente. E eu sei o que é viver numa terra diferente agora, né? A gente passa muitos apertos, mesmo que o inglês seja uma língua franca. É muito complicado a cultura e mesmo falar o inglês sobre certos assuntos, a dificuldade de você se inteirar, adaptar é complicada. Então o José é um rapaz lá de 16 anos, 17 anos, e ele tem que passar por isso. Ele vai ficar 12 anos preso, 12 anos ele vai enfrentar ali falsas acusações, ele vai ser acusado de estupro de maneira falsa, vai ser jogado numa prisão, e só depois de 12 anos, 12 anos é ano pra caramba, bicho. Se você pensar onde você estava 12 anos atrás, você vai ver que é ano demais da conta. Só depois de 12 anos é que ele, de uma maneira assim, fantástica, ele vai sair da prisão e vai se tornar, da prisão, ele vai se tornar o primeiro-ministro do Egito, né? Você lê, a história está lá no livro de Gênesis. O que eu estou querendo dizer é que quantos de nós não passamos por essas circunstâncias onde a gente é pego de surpresa na vida e a gente passa longos períodos de sofrimento, de desesperança. Sabe, ao longo da vida de José, Deus o sustentou e quando você olha para trás, tudo que ele viveu o preparou para aquele momento no Egito, aquele momento dele ser o primeiro-ministro e, inclusive, salvar ou ser alguém essencial no momento de fome que a terra ia passar, e ele administrou de um jeito que todo mundo teve que comer e tal. Sei lá, vamos pegar aqui outra pessoa na Bíblia, né? Outras histórias na Bíblia. Você tem, por exemplo, Noemi. Noemi é a sogra de Ruth, está no livro de Ruth essa história. Ela e o marido resolvem sair de um país, né? Saem de Belém e vão morar num país vizinho. Esqueci o nome agora do lugar que eles vão morar. Eles saem de Belém e vão para Moab, é isso aí. E eles vão para lá como imigrantes. Pô, vamos buscar uma vida melhor, opa, faz isso comigo não. Isso, foi uma bateria aqui que deu a baixa porcentagem da bateria. Vamos seguir. Eles foram para Moab, como muita gente tem feito hoje, saído do seu país e ido em busca de uma vida melhor num outro país, onde as coisas parecem que estão prosperando. E eles saem, vão para lá, e lá nesse país a Noemi fica viúva. E além de ficar viúva, ela perde também os 2 filhos. Uma situação complicada. Quanta gente não vive isso no mundo hoje? Quer ver como é que foi o desfecho da história de Noemi? Lê o livro de Ruth. A gente já viu algumas histórias aqui nos evangelhos de gente vivendo com sofrimentos, mas também tem gente vivendo com dúvidas existenciais. Por exemplo, tinha um jovem nos evangelhos que ele era um cara muito rico, muito influente, esse cara que provavelmente cresceu numa família abastada e cuidava dos negócios da família, tinha muitas posses e ele tinha uma dúvida. A dúvida dele era existencial, né? Era uma dúvida assim, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Engraçado, porque ele era rico pra caramba, tinha muito dinheiro e ainda tinha essa dúvida. Então, quando você lê uma história dessa, você pensa assim, pô, quer dizer então que o dinheiro não responde essa dúvida? Porque o dinheiro é o que a maior parte das pessoas, né, no mundo, primeiro é motivo de sofrimento para muitos, mas é o anseio de muitos ter dinheiro para poder ter uma vida boa e achar que isso vai
vai resolver todas as questões. Não só a questão de poder pagar as contas, mas a questão de felicidade, de realização, de poder fazer aquele curso que você tanto gostaria. Mas as histórias que eu ouço é que depois que você ganha o dinheiro, eu ainda queria chegar nesse ponto ainda, né? De poder experimentar na prática esse negócio de como é que é chegar no topo pra ver se é isso mesmo. Não, tô brincando. Falando um pouco sério também. Ah, eu já ouvi muitas histórias de gente que chegou no topo né, dos anseios financeiros, muita grana, mas descobriu que lá em cima só tem vento, né? A pessoa ainda continua com crises emocionais, existenciais, talvez não consegue fazer relacionamentos, não consegue se realizar na vida, não consegue achar algo que faça sentido para ela. Ela tá buscando, mas só tá buscando só tá buscando em questões que tem a ver com status, com grana e tal. Então, quando você lê uma história de um jovem que chega para Jesus, por exemplo, ele é muito rico, ele pergunta: Mestre, como que eu faço para ganhar a vida eterna? Como é que eu faço para me encontrar espiritualmente e entender dentro da cultura dele, a cultura judaica, né? Como que eu faço para ter certeza que eu, de fato, vou experimentar a vida eterna? Para o judeu é justamente a presença de Deus, novamente. Experimentar uma realidade onde a presença de Deus não seja algo separado, mas seja algo junto. Quando você lê uma história dessa, o que você pode pensar? O que você pode tirar dela? É isso. Talvez você esteja nessa posição. Você tem tudo que você precisa, você não está doente, você não tem dívidas, você não tem problemas, sua conta bancária está super, tipo, de boas, mas você ainda tem uma pergunta, assim, que você não encontrou, você não se encontrou, você não está realizado de alguma maneira. Tá vendo como é que a Bíblia tem histórias que tem muito a ver com a gente? E como que Deus responde a essas questões? Como que Deus resolve isso? Bem, vamos pegar essa última, já está acabando nosso tempo aqui. Vamos pegar essa última história e vamos ver como é que Jesus, o Deus encarnado da espiritualidade cristã, né, o Deus que veio ao mundo, o Deus que, diferente de qualquer Deus da história ou da mitologia, seja grega, nórdica, romana, um Deus que se encarnou e sofreu pelo seu povo, para resgatar o seu povo, para poder libertar o seu povo. Vamos ver como é que Jesus respondeu esse camarada, né? Ele chegou até Jesus e fez essa pergunta. E aí, não vou conseguir achar aqui agora, eu vou falar de cabeça. Ele faz essa pergunta para Jesus e lembra que esse cara era um judeu. Então ele tinha a lei de Moisés na mente, toda uma lista de regras, uma lista de instruções para seguir. Então Jesus olha para ele e fala para ele assim: ok, meu camarada, você quer herdar a vida eterna? Vai lá, honra teu pai, a tua mãe, né? Guarda o dia de sábado, não cobice, não roube, os mandamentos básicos. E aí ele olha para Jesus e fala assim: mestre, mas isso daí, essas regras, esses códigos de conduta, eu tenho seguido ao longo da vida. E não achei a vida eterna. Não sinto que... Ele não disse essas palavras, mas como ele diz, ó, desde criança eu sigo esses mandamentos. Jesus cita para ele os 10, né? Os 10 não, Jesus cita para ele os 9 mandamentos. E é engraçado como que esse cara, ele é sincero ingenuamente, né? Quando ele diz assim, pô, eu tenho cumprido tudo isso daí de uma perspectiva mais pragmática, ele fala assim, pô, não, isso aí eu tenho feito desde pequeno. E olha como é que Deus sonda o coração desse cara. Porque Jesus, Deus, olha para ele e fala assim, então, faz o seguinte, você quer ter a vida eterna? Você está com dificuldades para encontrar isso? Você está refém de outra coisa que não seja Deus? Vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue. Quando Jesus faz a primeira intervenção, né, quando Jesus dá a primeira resposta para ele, vai, honra teu pai, tua mãe, segue os mandamentos, tal, Jesus não cita o primeiro mandamento, que é amarás o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas.
E justamente para que no segundo momento Jesus, uma conversa com esse cara, possa desafiá-lo de maneira amorosa. Tanto que o Lucas, que é o evangelista que conta essa história, ele fala que... Eu não sei porque que Lucas coloca essa frase no meio da história, né? Porque ele fala assim, e Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Teve compaixão dele, teve compaixão da busca dele, teve compaixão da angústia dele, se identificou com ele no sentido sabia o que era ter muito, sabia o que era, por exemplo, ficar de mãos atadas frente ao desafio de abrir mão de algumas coisas, né, de não conseguir. Porque dentro dos princípios da fé cristã, Jesus é o Deus encarnado, ou seja, Ele é o Deus Criador de todas as coisas, tudo pertence a Ele, tudo foi feito para Ele, mas mesmo assim, segundo Paulo fala lá em Filipenses para a gente, Ele abriu mão disso para poder vir até nós, né? Ele abriu mão da sua posição, Ele, sendo Deus, não considerou que isso era o que Ele deveria se apegar, antes Ele se tornou ser humano, se esvaziou de si mesmo, tirou tudo aquilo que ele tinha como status, como poder, e se tornou um ser humano humilde para viver entre nós e foi obediente até a cruz. Acho que é por isso que Jesus ama esse cara. Jesus olha para esse cara, Jesus sabe os conflitos que esse cara está vivendo. Então, quando você lê esse relato, como é que isso te toca? O texto continua dizendo que o jovem, quando ouviu isso, ficou meio triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Então ele se afastou e não seguiu Jesus. Ele não... Ou seja, o antídoto que Jesus deu para esse cara específico, não é uma regra geral. Para esse cara específico foi, cara, você está com essa angústia porque você devotou seu coração à sua riqueza. Então a única maneira de você se libertar disso é se libertando da sua riqueza e dando a sua devoção para Deus. Vem e me segue, vem, confia em mim que eu vou cuidar de você, eu vou dar a vida eterna para você. Você vai encontrar a vida eterna em mim. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, você quer encontrar a vida eterna? Bem, eu estou aqui, eu sou a vida eterna. Abre mão de tudo que você tem e vem me seguir. Você vai encontrar a vida eterna. Eu vou te mostrar um outro jeito de viver. Tá vendo? Mas quando a gente lê isso, quando a gente escuta isso, isso causa um certo desconforto na gente. Pô, mas peraí, Fernando, como assim vender tudo que eu tenho? Não, para aquele rapaz isso era um problema. Porque algumas páginas depois, você tem Jesus se encontrando com um cara rico também, que era um fiscal da Receita Federal lá de Roma, né, um cobrador de impostos, o Zaqueu, todo mundo conhece no Brasil, né? Como Zaqueu, né? Beleza? Ele tem um encontro com esse camarada, e esse camarada, ele, a princípio, né, no diálogo relatado ali, na conversa deles, eles jantaram juntos, Jesus não fala nada para ele, e ele simplesmente levanta e fala, olha, mestre, eu decidi vender metade, não tudo, metade das coisas que tenho e dar aos pobres, e vou ressarcir todos aqueles que se eu porventura, né, cometi fraude contra alguém, eu vou ressarcir em 4 vezes mais aquilo que eu roubei e tal. Porque os cobradores de impostos, né, não como hoje não acontece isso, hoje na Receita, nas esferas de poder, de fiscalização, né, pública, não acontece corrupção, era só naquela época. Acontecia muito, então o Zaqueu ganhou consciência de que ele deveria ressarcir. Mas olha, ele deu a metade, ele não deu tudo. Então onde que está o negócio? É na metade, é na quantidade de dinheiro que você dá para Deus ou na devoção que você de fato cultiva no seu coração com Deus? Bem, hoje a gente passou só por algumas histórias, mas tem centenas de outras histórias que a gente podia falar aqui. Como que Deus deixou um rastro para a gente ir lendo, para a gente ir percebendo e ganhando sabedoria e encontrá-lo. Só que você só vai vivenciar isso se você topar essa jornada. Se você tiver compromisso de não desistir dessa jornada.
Senão vai ser complicado. Se você ficar o tempo todo ali tentando entender de maneira racional, com uma mente pós-moderna ou uma mente moderna. Eu até diria que é o seguinte, pessoas que questionam demais, que nada para elas tá bom. Eu sei que a gente podia também levantar questões da Bíblia aqui, tá tranquilo, isso é normal. A gente tá falando de um livro milenar, pô, tem coisas aqui que a gente não entende, a gente lê. Além de ser um livro milenar, é um livro traduzido para nossa língua, para o português. É óbvio que você vai ler aqui, você vai falar, pô, isso aqui não faz sentido e tal. Tá tranquilo. Mas o problema da gente é ficar ali o tempo todo colocando esse empecilho. Ah, porque a Bíblia foi escrita por homens. Ah, porque a Bíblia fala isso. Porque a Bíblia fala para coisa que eu não concordo e tal. Eu acho que isso mais revela a resistência que eu e você temos no coração de fato, olharmos para nós e ver quem somos, do que, de fato, responder ou ter uma segurança de veracidade do documento, né, da Bíblia. Acho que tem mais a ver com uma resistência nossa de não querer abrir mão, querer continuar andando do jeito que a gente anda, não deixar Deus colocar o dedo na nossa ferida e curar a nossa ferida, passar a pomada, curar a gente. Eu acho que é isso. Então, eu acho que isso é um pouco, Pétala, se você estiver me ouvindo, é um pouco do que Deus, da maneira como Deus usa as escrituras na nossa vida. Você não pode ficar lendo as escrituras do tipo assim, ah, Judas, né? Você abre a Bíblia lá, tem Judas lá indo se enforcar, né? Aí você fala, pô, então eu vou me enforcar também porque tá na Bíblia. Não, tem que ter discernimento. A Bíblia é para se ter discernimento quando você a lê. Porque se você for ler cada linha dela de maneira literal, tem coisas que são literais. Por exemplo, ame o seu próximo como a si mesmo. Ponto. Isso é literal, isso não tem o quê. Agora tem outras coisas que você precisa ter discernimento do que está sendo falado ali. E se encontrar ali, ver como que você está ali. E como que Deus talvez está falando com você ali. Quando ele fala com outros personagens, ver como que ele está falando com você. Ali. Esse é um exercício mais comprido do que a gente pode imaginar, né? Demanda mais perseverança, demanda uma caminhada. E não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, duvide de pessoas que simplesmente usam a Bíblia como como se fosse uma leitura de um horóscopo, né? De um tarô, Desconfie de pessoas que leem a Bíblia como uma caixa de conselhos apenas para aquele momento da história. Pessoas que vivem assim, elas fizeram essa opção, mas provavelmente elas não estão aproveitando de tudo que a Bíblia pode oferecer. Pessoas assim estão comendo talvez só partes de uma refeição e não o prato todo. E eu encorajo você que está numa busca séria, você que está numa busca séria para se encontrar com Deus, quer conhecer Deus, não deixe de ler a Bíblia. Assiste um seriado chamado The Chosen, pode procurar, Os Escolhidos, é de graça. Isso vai te ajudar bastante numa leitura paralela, aí paralelo com eles você lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Acho que isso são histórias que podem falar a você coisas muito pessoais, coisas muito, muito diretas para você. E aí você vai tirando as suas próprias conclusões dessa relação com Jesus, porque, segundo a Bíblia, para nós terminarmos, Jesus ressuscitou da morte, ele não está morto, ele está vivo. E vivinho da Silva, no sentido de que ele não morre mais, ele não é mais mortal, ele é imortal. E se ele está vivo, ele está presente com a gente de alguma maneira. Você só vai experimentar isso se você for na direção dele, tá bom? Que tal a gente fazer uma oração? E a gente termina esse nosso tempo hoje aqui. Pai Celeste, te agradeço por a gente poder estar juntos aqui e que essas palavras que foram ditas possam encontrar lugar no coração daqueles que estão ouvindo e gerar coisas boas, gerar coragem, gerar alegria, gerar amor, ao mesmo tempo que gere uma consciência verdadeira de si mesmo, que gere arrependimento, mas sempre acompanhado de uma disposição para começar de novo, para se aproximar de Ti, Senhor. O Senhor possa encontrar cada um de nós que vamos estar vendo esse vídeo ao longo dos próximos meses e anos. E através das histórias que a Bíblia nos conta, o Senhor consiga
abrir um espaço no coração e fazer morada nessas vidas. Assim como o Senhor tem feito na vida de bilhões de pessoas ao longo da história. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Deixa eu contar um negócio pra vocês, ó, que eu posso crédito. Eu tava vendo os vídeos. Aqui atrás, nos vídeos, parece que é um chroma key que eu tô usando, né? Eu joguei uma tela verde aqui e coloquei. Não é. Isso aqui, ó. Isso aqui é a aparência, é a paisagem natural que tem lá atrás. Então, só pra você saber que a gente tá num lugar bem legal também, bem bonito. Tá bom? Você pós-crédito, você não precisa nem ter visto isso. Um beijo, a gente se vê.